Hello, students! Olá, alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre falsos cognatos. O que são esses falsos cognatos? São palavras que são escritas na língua inglesa, que se parecem muito com a língua portuguesa, mas que o significado delas vai ser completamente diferente. Inclusive, quando os alunos leem textos, eles confundem bastante, né? Nesse caso aí, vocês que estão aí nos assistindo podem confundir bastante porque acreditam que é uma palavra e que, na verdade, o significado é outro, ok? Lembrando que os falsos cognatos, em inglês, false cognates, também são chamados de false friends ou falsos amigos, exatamente porque eles dão a entender que são uma coisa, mas que, na verdade, são outras completamente diferentes, ok? Observe agora essa imagem, ok? Nós temos aí um segurança, uma pessoa tentando abrir a porta, porém na porta tem escrito a palavra push. E a pessoa não está conseguindo abrir a porta. Você saberia dizer por que ela não está conseguindo abrir? Então, vamos agora vocês reflitam aí em casa, ok? O que está acontecendo aí na imagem? Por que ele não consegue abrir a porta? E o que significa a palavra push? Por que o personagem faz confusão com essa palavra push? A palavra push é um falso cognato derivado do inglês. Traduzindo para o português, significa empurrar, e ela é considerada um falso cognato porque é facilmente confundida com o verbo puxar. É exatamente isso que acontece com o personagem da imagem, ok? Nesse caso aí, como vocês estão observando, a palavra push é muito parecida com o português, puxar, porém ela é o contrário, ok? No caso ali, para que a pessoa consiga abrir a porta, ela vai ter que empurrar essa porta, ok? Nesse caso aí, esse é o nosso falso cognato. Existem aqui algumas frases que eu trouxe para vocês observarem com esses falsos cognatos mais comuns, que as pessoas acreditam que são o significado, porém são outros, ok? Vamos ver ali a primeira frase. He arrived after lunch. Está ali destacada a palavra lunch para vocês verem que ele chegou depois do almoço, ok? Portanto, a palavra lunch, muito parecida com lanche, ela significa almoço, ok? A segunda frase nós temos I attended a meeting today morning. Eu assisti a uma reunião hoje de manhã. E a palavra attended, que você acredita que é atender, né? É, na verdade, assistir. Então, assisti a uma reunião hoje de manhã. Terceiro exemplo, nós temos She is at the library. Ela está na biblioteca. Library significa biblioteca e não livraria. Essa é uma palavra que as pessoas confundem bastante, ok? Quando elas estão lendo. E a última frase ali dos cognatos mais comuns nós temos Actually, I think you are right. Na verdade, eu acho que você está certo. E sendo que actually significa na verdade e não atualmente. Até porque o som da palavra ela também ajuda bastante a gente a se enganar, né? Quando a gente está lendo. Mais algumas frases para vocês observarem, nós temos She was the recipient of the Oscar. Ela recebeu o Oscar. Então, a palavra recipient é a pessoa que recebe algo e não um recipiente, ok? Próximo exemplo, They tried to obtain money by deception. Eles tentaram obter dinheiro de forma ilícita. Então, deception significa de forma ilícita,
por fraude e não decepção. Até porque a palavra deception, ela é muito parecida com a palavra decepção, né? Se vocês observarem ali o jeito que ela é escrita. She pretended to be happy. Ela fingiu estar feliz. Então, nós temos a palavra pretended, que significa fingiu e não pretendeu. Próximo exemplo. We were invited to a costume party. Nós fomos convidados para uma festa à fantasia. Então, você vê ali que costume significa fantasia e não costume, ok? Costume party, festa à fantasia. Próximos exemplos nós temos. My father has a very exquisite taste in literature. Meu pai tem um gosto muito requintado em literatura. Exist significa requintado e não esquisito. My brother is an expert in design. Meu irmão é especialista em design. Expert significa especialista e não esperto. Próximo exemplo. We go to college together. Nós vamos à faculdade juntos. Então, nesse caso, college significa faculdade e não colégio, ok? Essa é uma palavra também que as pessoas confundem bastante. E nós temos o próximo exemplo. The teacher gave us a list of idioms. A professora nos deu uma lista de expressões idiomáticas. Idiom significa expressões idiomáticas e não idiomas, ok? Agora, para vocês refletirem aí em casa. What do you think of false cognates? O que vocês acham dos falsos cognatos? Eles podem ajudar vocês a compreender as leituras ou eles atrapalham vocês de alguma forma, ok? Reflitam aí em casa. Do you usually confuse them? Você geralmente confunde esses falsos cognatos? Agora vamos aos nossos exercícios, ok? Você aí em casa vai pegar o seu livro A Prova Enem do segundo ano e vai abrir o livro nas questões de língua inglesa. Lembrando que na aula de hoje, com os exercícios dessa atividade que nós vamos fazer, nós vamos utilizar esses falsos cognatos e também o que nós aprendemos na aula de hoje, ok? Então, lá na página 80, vocês vão abrir na questão número 6. Nós temos um texto. O título do texto é About Love. E aí nós temos ali um texto bem extenso, ok? Hoje nós não vamos fazer a leitura completa desse texto. Nós vamos utilizar uma estratégia de leitura que nós já estudamos em aulas anteriores, ok? Vocês aí em casa vão pegar o livro de vocês e vão circular com lápis as palavras que são parecidas com a língua portuguesa, ok? Nesse caso, as palavras cognatas. Eu previamente já fiz algumas anotações. Se existirem mais palavras que vocês conhecem, vocês também podem circular essas palavras nos textos de vocês, ok? Porém, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Nesse texto, nós temos sim palavras que são falsos cognatos, aquelas palavras que nós achamos que têm um significado, porém tem outros, ok? E, nesse caso aí, são duas palavras que estão circuladas aí em cor vermelha para vocês observarem. A primeira é arms, ali no meio do parágrafo, e lá próximo ao fim do texto nós temos a palavra sensible, ok? Arms e sensible. Se vocês lerem de primeira, vocês podem até achar que a palavra arms pode significar arma e sensible, sensível, até por conta do som das palavras. Porém, nós vamos ver agora que ela tem um significado completamente diferente do que nós pensamos, ok? Olhem ali a palavra, nós temos a primeira, arms, significa braços, ok? E a próxima nós temos sensible, que significa sensato. Então,
visto que vocês já devem ter circulado ali as palavras do texto, nós vamos fazer agora a leitura da questão, ok? Nós temos ali, o escritor russo Anton Chekhov é um grande expoente da literatura mundial. No conto About Love, o autor narra duas histórias sobre amor e desencontros. No trecho, concluímos que o personagem acredita que os russos privilegiam aspectos questionadores do amor em vez de suas típicas imagens relacionadas a rosas e poesia. Sendo assim, para o personagem, o amor nos leva a questionar certos aspectos da vida com maior frequência. Seria essa a nossa resposta na letra A? Você que leu o texto aí em casa, falando sobre o texto About Love, que significa sobre o amor, né, de um russo. Nós temos ali a letra A como alternativa. Se vocês observarem, o texto fala sim sobre a questão dos russos e os aspectos questionadores do amor, até por conta do título, ok? E sobre aquelas palavras que eu falei para vocês que estão destacadas no texto, ok? Sobre alguém ter em seus braços uma pessoa que é amada, ok? E, enfim, uma pessoa que é honorável, que é sensível, né? Que é, enfim, pessoas que possam valorizar o seu amor, ok? Então, no caso, a letra A sim corresponde à questão. Vamos ver por que as outras alternativas não seriam consideradas, ok? Na letra B, nós temos: acredita que os russos da classe privilegiada vivem um amor romântico, remontando a sua herança literária e tendo a poesia como forma de maior expressão dos seus sentimentos. Então, nós não temos aí a letra B como correta, ok? Porque, de acordo com o texto, ele não está dizendo isso. Então, você pode descartar essa alternativa, ok? Na letra C, nós temos: morava sozinho em Moscou e, portanto, isolava-se contra o amor. Esse personagem remonta à vida pessoal de Chekhov, que não casou nem teve filhos. Nós temos ali também a resposta que não está correta, ok? Nós vemos ali que o autor fala dele, porém, em alguns momentos ele não diz o que está escrito na alternativa, ok? Então, não confere 100% a resposta aí na alternativa C. Na letra D, nós temos: é contra o amor como tema de poesia e se mostra adepto do movimento do formalismo russo do início do século XX. Você observa também que a letra D não está de acordo, até porque o texto está falando completamente o contrário, ok? Está sim falando sobre seus sentimentos, sobre o amor, então a letra D está descartada. E na letra E nós temos: é contra o amor romântico e estudou as raízes da poesia como forma de se opor aos relacionamentos encontrados na Rússia naquele período. E você vê também que a letra E vai contra o que diz o texto, ok? Que fala exatamente sobre sentimentos, coisas relacionadas ao seu sentimento e o amor que o autor sentia. Portanto, na questão número 6, na página 80, a resposta é a letra A. Então, se você marcou essa questão, ela está correta, ok? Agora, na página 81, nós temos um outro texto com o título UNICEF Annual Report. E aí você vai também fazer aquela leitura que eu falei para vocês. Vocês vão destacar as palavras que vocês conhecem, ok? Vão circular, que são parecidas com a língua portuguesa, ok? E dessa vez vocês vão acompanhar comigo a leitura integral do texto, ok? Então, nós vamos ler agora e você acompanha aí comigo, ok?
Ali no primeiro parágrafo. Poverty is a challenge for hundreds of millions of children struggling to survive on less than 1.25 a day. Yet poverty is about more than just money. For millions for children, it is also mean lack of nutrition, health care, water, education, safety, and shelter. Child poverty is not just a challenge for children living in the poorest parts of the world. In fact, most children living in poverty are in middle-income countries. No segundo parágrafo, nós temos National Social Protection Systems and budget processes that fully take children into account are crucial to the response to children poverty and deprivation. UNICEF worked in 103 countries to increase the focus on public investments of the most disadvantaged children and families. And we issued a groundbreaking assessing of public financing and real per capita spending on health and education. No último parágrafo, UNICEF also engaged with a range of civil society organizations whose very diversity gives them a unique role in improving the lives of the most disadvantaged children. These partners included faith-based organizations, trade unions, social movements, community-based organizations, women's groups, and more. Vocês acabaram de fazer a leitura comigo. Nós temos aí as palavras já destacadas e, mais uma vez, existe a presença aí de alguns falsos cognatos, que são aquelas palavras que têm um sentido completamente diferente, ok? Vocês aí em casa conseguiram detectar quais são esses falsos cognatos do texto? Caso não conseguiram, vocês vão ver agora. Nós temos aí as palavras report e assessment, ok? A palavra report, ela se encontra exatamente no título do texto. E a segunda, que é assessment, ela vai estar ali no segundo parágrafo. Mas o que significariam essas duas palavras aí no texto? Você vê que o título nós temos ali UNICEF Annual Report. O que seria esse report? Nós temos agora ali o significado desses dois cognatos, ok? Report não é reportagem, como a gente pensa que muito provavelmente é levado a pensar, e sim relatório, ok? Então, se vocês verem essa palavra report, vocês vão ver um relatório. E a palavra assessment, ela não está ligada ao acesso, e sim a uma avaliação. Então, a palavra assessment significa avaliação, ok? Agora vamos ler a questão para ver qual dessas alternativas se encaixa, ok? Vamos ler agora o enunciado. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou United Nations Children's Fund, cuja sigla é UNICEF, é um órgão das Nações Unidas que visa proteger as crianças e seus direitos em países em desenvolvimento. Em seus relatórios anuais, são destacados os resultados mais significativos obtidos pelo UNICEF e seus parceiros em favor das crianças de todo o mundo. Nesse trecho do relatório, é possível afirmar que o principal assunto abordado é: letra A. O desafio da ajuda humanitária em virtude da falta de financiamento público e dos gastos per capita com a saúde, educação e saneamento básico. Seria essa a nossa resposta? Você vê aí que não, né? De acordo com o texto que a gente acabou de ler, não confere a nossa alternativa A. Na letra B, a proteção ao direito das crianças com deficiência em países cujos investimentos públicos não beneficiam organizações religiosas, sindicatos, organizações comunitárias, grupos femininos, entre outros. Você vê também que não é a nossa alternativa correta, até porque ele não cita alguns desses grupos no texto, então você já pode descartar essa alternativa, ok?
Na letra C, nós temos o sanitarismo e a higiene como obstáculos para o aumento de investimentos públicos que beneficiem famílias em áreas de extrema pobreza. Também não confere a nossa questão, ok? Até porque está falando mais sobre a questão de saúde, de educação, ok? Então, você vê que essa letra C ela não vai corresponder à nossa questão. Na letra D, nós temos a inclusão social, pois no texto são mencionadas questões sociais variadas, como nutrição, assistência médica, educação, segurança, moradia e eliminação da pobreza, às quais nem todas as crianças da sociedade têm o mesmo acesso. A letra D ela está sim de acordo com o texto, ok? Exatamente porque ele fala sobre a questão das Nações Unidas, a proteção dessas crianças e os benefícios que isso pode trazer para todas elas, ok? E na letra E nós temos o compromisso com a educação infantil pública de longo prazo, previsto no processo orçamentário nacional. Que a letra E não está de acordo com o texto, porque fala somente de um público infantil e não o público geral, ok? No caso ali, né, as pessoas que são abrangidas ali com esse texto, ok? Então, a letra D, ela corresponde à nossa resposta da letra 7, da número 7, ok? Da questão. E é isso, a nossa aula de hoje está sendo finalizada. Vocês podem consultar esses sites para mais informações, ok? Acessem a plataforma para mais estudos, para revisar as atividades também, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.